Mas eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo de número 15, no versículo de número 22. Diz-nos a palavra: fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Ur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Apenas isto. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Meus amados irmãos, essa expressão bíblica, Moisés fez partir, que passa tão desapercebido o que é a intensidade destas palavras na língua hebraica. A ideia na língua hebraica é que Moisés praticamente teve que obrigar o povo a sair daquele lugar de vitória. Não é fácil deixar para trás um momento de triunfo, um momento de vitória, um momento de júbilo, um momento de alegria. Moisés havia acabado de entoar o famoso cântico que a Bíblia diz que um dia todos nós entoaremos na presença do Senhor, o cântico de Moisés. E a palavra de Deus nos diz que Israel teve uma grande vitória, que Deus lhes deu uma grande vitória, que Deus operou um grande livramento. Mas sair dali para o deserto, só obrigando. Porque sair de uma vitória tão grande e dizer, vamos em frente, para onde? Para o deserto. O deserto é um lugar que a nossa natureza rejeita. O homem foi criado e foi colocado, ou segundo a palavra, plantado num jardim chamado Éden, que significa literalmente lugar de prazeres, lugar aprazível, lugar agradável, lugar de regozijo, de felicidade. O homem foi feito para jardins, o homem não foi feito para desertos. Deserto não é um lugar natural para nós. Deserto não é um lugar em que as nossas raízes desejam se fincar. As nossas raízes, nós fomos plantados num jardim. E ser expulso do jardim, a nossa ideia é ser levado ao deserto. A desolação do deserto faz agredir a nossa alma na memória, se eu posso chamar assim, se isso existe, espiritual, que existe em nós, de o lugar aprazível. Nesses dias eu estava meditando e pensando em que certas coisas que deveriam ser bem típicas do jardim. Se há algo que um jardim tem, além das cores, além da beleza, você já viu como uma foto, apenas uma foto de um jardim muito florido, te faz bem a alma? Você já viu como um lugar de pomares, cheio de frutos, te faz bem? E o que existe onde há tantas flores e onde existem tantos frutos, além de cores,
e sabores são perfumes. Meus irmãos, existe um aroma que é algo de nostálgico em nós, que deseja voltar a viver no jardim. Toda essa perda por causa do pecado, que fomos lançados fora daquele lugar de delícias. O homem não foi feito para a miséria, o homem não foi feito para a pobreza, o homem não foi feito para as tristezas, o homem foi criado para um jardim de prazeres. E havia uma cultura nesse jardim que Deus disse ao homem que ele cuidasse do jardim, ou seja, que ele cultivasse o jardim. E quando ele é lançado para fora do jardim, o desafio agora do homem é transformar este mundo num jardim do Éden. Porque existe algo em nós que fomos feitos, volto a dizer, para aquele jardim. Então, ir para o deserto é algo totalmente contrário à inclinação da nossa natureza para a qual fomos criados. O deserto não é um lugar que nos agrada. Até a palavra deserto em hebraico significa lugar onde os sonhos não podem ser realizados. Isso é um deserto. Deserto não é simplesmente desprovido de vida, é o que significa a palavra deserto para nós, é que está desprovido, é que está sem vida. Deserto é um lugar que os seus sonhos não se realizam. A Bíblia fala sobre onde não se pode semear e onde não se pode colher. Isto é um deserto. É um lugar onde eu não posso plantar, é um lugar onde eu não posso colher, é um lugar onde, pela carência da bênção, a chuva, biblicamente, é a bênção. Mas a Bíblia diz que o homem bom, caminhando pelo deserto, de bênçãos cobre o deserto, a primeira chuva. A primeira chuva. Então é necessário que eu vá ao deserto, não pelo que o deserto pode me dar, mas pelo que eu posso dar ao deserto. O povo de Deus foi forçado a ir, nós somos forçados a ir, nós não queremos ir, isso não é um lugar que desejamos ir, mas o deserto continuará deserto, se nós não caminharmos por ele. Esse mundo continuará árido, as vidas continuarão sem alcançar os seus sonhos, se eu e você não caminharmos pelos lugares difíceis. Os lugares difíceis é como aquele samaritano que se tornou o próximo daquele que estava no deserto da sua vida, na desgraça da sua vida. Ele caminhou naquele lugar, ele teve que passar, e a bênção chegou àquele homem que estava ali moribundo, porque alguém passou pelo mesmo lugar. Pelo mesmo lugar terrível, pelo mesmo lugar perigoso, pelo mesmo lugar difícil, alguém passou, e não só passou, o levou em sua passagem. E nós precisamos ir pelo deserto. A Bíblia diz que 3 dias eles caminharam, e se existe coisa desesperadora, e até mesmo o limite de ficar sem água, 3 dias. 3 dias. E, meus irmãos, o deserto é um lugar tão desesperador que o pior do deserto não apenas não ter água, é que quando você a encontra, ela pode ser tal qual o que eles encontraram, amargas. Porque pior do que não ter água é encontrar água que não se pode beber. É desesperador. É desalentador, é desencantador, é frustrante.
É angustiante, porque você tem a água diante de você. Você tem o povo inteiro sedento, o povo inteiro necessitado, mas beber aquela água é morrer. É pior do que não ter. É ter e não servir. É ter algo que deveria ser bom, que deveria ser alegre, que deveria ser feliz, que deveria ser algo que mantivesse a vida, e ser venenoso, ser desastroso. Me diz uma coisa, isso não é pior? E como é que Deus parece que nos conduz num caminho desse? Porque se você pensar que esse povo é conduzido por Deus, fica algo estranho de Deus estar nos conduzindo da vitória à privação, e da privação à provação. Mas, no entanto, não era outro, senão Deus, que estava conduzindo aquele povo. Meus irmãos, não era tanto o povo, eu volto a dizer, que precisava do deserto, era o deserto que precisava do povo. E aquelas águas amargas, que nada serviam para o povo, aquele povo, por estar diante delas, era a solução das águas amargas. Porque você sabe muito bem que Moisés, orientado por Deus, ministra aquelas águas amargas, tanto quanto Eliseu, orientado por Deus, ministra as águas amargas de Jericó. E as águas ficam doces. A amargura se torna em doçura, mas isto só pôde acontecer porque Deus conduziu o seu povo ao lugar da privação, que era lugar de provação. Nós precisamos entender que, por vezes, esse é o caminho. Esse é o caminho. Eu muitas vezes digo que, diante daquele milagre de Jesus andar sobre as águas, que de fato Jesus nunca precisou do barco. E recentemente eu estava até pregando aqui na igreja, estava dizendo que acho estranho que os discípulos entraram no barco, orientados por Jesus, que ele disse: entrem no barco, passem para o outro lado, que depois eu irei ter com vocês. E ninguém perguntou a Jesus como. Porque se só havia um barco, e eles entraram no barco, e foram para o outro lado, e Jesus ficou na margem, e foi orar num monte, ninguém se preocupou como é que Jesus iria chegar lá. Será que Jesus tinha outro barquinho escondido em algum lugar? Ninguém se preocupou com o Senhor. E é assim que nós agimos com o Senhor. O Senhor nos diz: vão, e nós nunca nos preocupamos como o Senhor fará, o que o Senhor fará, o que será feito do Senhor. Nós dizemos: Ele é Deus. Mas naqueles dias Jesus estava ali se auto-esvaziando. E muitas vezes nós, se estamos tratando do que é nosso, que importa com o que é dos outros? Até que nos metamos numa tempestade. E aí, o que é nosso já gostaríamos que fosse de outro. Porque estar naquele barco, no meio da tempestade, é desesperador. E Jesus, que não precisa de barco, nem precisa da gente, vem a gente nos ajudar. Meus irmãos, Deus nos envia desertos, onde as tempestades são de areia, onde as aflições são as faltas, as carências. Para quê? Para nos provar. E nos provar é nos adestrar, nos treinar. A palavra provação em hebraico significa experiência, significa aprender. Você não é provado por Deus para que Deus tenha algum prazer mórbido em tua dificuldade. Você e eu somos provados por Deus para sermos experientes.
E depois de sermos experientes, sermos aprovados. E sendo aprovados, sermos capacitados. Porque existem instrumentos que nós poderíamos usar, que são muito eficientes, mas não podemos usá-los porque não somos capazes. Davi mesmo, experimentando a armadura de Saul, disse a Saul, disse aos comandantes: não posso usar essas coisas. E lhe perguntaram: por quê? Porque eu não sou provado nisso, não sou experiente nisso. Em outras palavras, eu não sei usar isso. Isso mais que me atrapalha do que qualquer outra coisa. Eu sei que a armadura é melhor numa guerra do que ir de peito aberto. Eu sei que usar um capacete é melhor do que estar com a cabeça exposta. Eu sei que uma espada é mais eficiente num confronto perto do que uma funda, mas eu não sei usar nada disso. Eu não tenho experiência em nada disso. Me falta ser provado em tudo isso. Meus irmãos, é por isso que Deus nos faz passar pelo deserto. No deserto, Deus forja profetas e Deus forma um povo que de escravo se torna livre e que de oprimido se torna conquistador. Mas é no deserto que Deus faz essa mudança. É onde sonho nenhum pode ser alcançado que Deus nos dá uma visão. Se sonhos não podem ser alcançados, visões podem ser dadas. E aquele povo se tornou visionário, muito mais que sonhador. É bom ser sonhador, mas, meus irmãos, saiba do seguinte, que o que Deus deseja para as nossas vidas, a visão que Ele tem para nós, sem a provação, sem o treinamento que Deus tem que dar, e por meio do deserto, que é a privação, nunca passará essa visão na nossa vida de um mero sonho inatingível. E se você quer acordar, quer despertar, e quer alcançar, e quer chegar, saiba do seguinte: ninguém sai do Egito para entrar na terra prometida sem passar pelo deserto. Mas na hora que você passa pelo deserto, quando você termina a tua jornada, quando você chega do outro lado, quando você começa a sua conquista, é hora de você ser honrado, é hora de você ser abençoado. Sabe, Jesus também entrou pelo deserto. Jesus saiu de um batismo, Jesus saiu de um momento, de um clímax, que eu e você começaríamos a coisa completamente diferente do que Jesus. Porque se eu tivesse, no momento do início do meu ministério, da minha consagração, céus abertos. Meus irmãos, o que são céus abertos? É bênção que cai. A Bíblia diz: e os céus se abriram. O que você faria se os céus se abrissem para você? Eu te garanto que não era o deserto que você escolheria ir. E nem digo que Jesus escolheu, a Bíblia diz que Jesus foi guiado. Em grego, a palavra é impulsionado pelo Espírito, literalmente empurrado com poder. Empurrado com poder para o deserto. É quase o mesmo sentido. Moisés obrigou o povo, obrigado pelo Espírito, com grande poder. Jesus foi levado ao deserto para ser provado
que nós traduzimos para ser tentado pelo diabo. Meus irmãos, Jesus não foi com passos tímidos para o deserto. Jesus foi com passos fortes para o deserto. Ele foi marchando ao encontro das suas provações. E quando nós falamos tentações, entenda que o sentido original é provação. E provação é algo que te treina para uma situação superior. E, portanto, o Senhor Jesus foi marchando para vencer, não apenas suas tentações, não eram apenas as provocações, eram as provações. O diabo tenta, mas Deus prova. A Bíblia diz que Deus não tenta a ninguém, mas Deus prova a todos nós. Porque o provar de Deus é muito mais que um teste. E Jesus foi enviado com poder. Eu creio que naquele dia não foi Jesus que ficou trêmulo em seu coração, porque o diabo tentaria. Foi o diabo que ficou trêmulo, porque Jesus o venceria. Jesus estava caminhando para o deserto para vencer. Meus irmãos, quando nós caminhamos para os desertos, nós estamos caminhando para triunfar, para vencer cada uma das provações. Haverá provações. E essas provações no deserto, acima de tudo, são privações. Mas quando se termina tudo, a Bíblia diz: e vieram os anjos e os serviram. Quando se termina tudo, chega um momento de honra. Quando se termina tudo, chega um momento de glória, muito maior do que a primeira glória, porque a glória da segunda casa vai ser maior do que o da primeira casa. Só que sair do lugar do milagre, sair do lugar em que Deus diz: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, sou obrigado a sair desse lugar. Se nós iniciássemos o nosso ministério de igual maneira, como largar esse lugar? Dali mesmo já começaríamos tudo. E dizendo: vocês ouviram, vocês escutaram, eu sou o tal, eu sou o eleito, eu sou o escolhido. E quantas pessoas já não fizeram isso? E quantas pessoas já não realizaram isso? E não julgue essas pessoas, porque elas estão fazendo simplesmente o que nos é natural. Mas nem tudo o que nos é natural é bom, porque o pecado também nos é natural. Elas estão fazendo apenas o que é natural ao homem, porque não desejamos ir para esse lugar que será uma bênção na nossa vida, com Deus. Sem Ele não, mas com Deus. E nós precisamos, todos nós carecemos. Se Jesus precisou do seu deserto, e deixe-me dizer uma coisa: o deserto não foi a grande luta na vida de Jesus. O deserto capacitou Jesus a suportar a sua maior luta, a cruz. Porque se você pensa que deserto é lugar de treinamento. E assim como os campos de treinamento preparam os exércitos para a batalha, o campo de treinamento só te capacita. A tua luta está no campo de guerra. Ali é a luta. Se você pensa que as provações, se você pensa que o deserto é que é difícil, no deserto Deus te supre, no deserto Deus te cuida, no deserto Deus te consola. O deserto é um lugar que deveria ser muito ruim, mas eu vou te dizer uma coisa: com Deus Ele é bom. Ele é lugar de te capacitar, de te preparar,
para as verdadeiras grandes lutas. Porque as grandes lutas é que irão te dar as grandes conquistas. Mas sem o deserto, você não estará habilitado. Porém, assim como Moisés teve que praticamente obrigar o povo a ir, e Jesus teve que ser impulsionado, empurrado pelo Espírito, nós também. O deserto é bênção, mas não nos é natural. Não é o lugar. Ninguém em sã consciência quer ser provado. Você pode até gostar de algumas coisas. Você pode gostar de exercitar-se, você pode gostar de treinar, você pode gostar de adestrar-se, você pode gostar de tudo isto, mas você deseja outras coisas. Você deseja festa, você deseja alegria. E é por isso, meus irmãos, que hoje aqui nós estamos reunidos. Há algum tempo Deus deu uma palavra a Cláudia e a Murilo, que eles compartilharam comigo a respeito do pastor Wilson Santos, que Deus lhes deu um sonho, que Deus lhes deu uma visão, que Deus lhe deu uma palavra profética de honrar este homem de Deus. Muitas bênçãos esse homem de Deus tem produzido para o povo de Deus. Se ele não tivesse feito nada e apenas tivesse feito a canção, celebração, já seria o suficiente. Sabe, muitas vezes nós não entendemos os propósitos de Deus. Essa canção trouxe um grande avivamento para a igreja na nossa nação. Mas às vezes, meus irmãos, as lutas são grandes, as lutas pessoais, as lutas particulares, familiares. E sem dizer que no deserto, muitas vezes você é esquecido. Você é abandonado. Muitos daqueles que estiveram com vocês, eu imagino Moisés, quantas coisas maravilhosas na corte do Egito. Não era ruim. O Egito não era um lugar ruim. Meus irmãos, o Egito não foi um lugar nem ruim para o povo de Israel. Eles foram libertos da escravidão do Egito. E quando nós falamos de escravidão, nós não estamos falando apenas da chibata, do opressor. Nós estamos falando da falta de liberdade. Porque existem várias faltas de liberdade. Não apenas na opressão do algoz, mas existe também a falta de liberdade que é te dada pelo vício da vida, que te prende. E o Egito também era viciante. Os melões do Egito nunca foram amargos, foram doces. Havia peixes no Nilo para comer. E, meus irmãos, mesmo que fosse pouco, quando você vai para o deserto, no deserto você não tem nada. E o pouco que você tem na escravidão, por nada que você tem no deserto, o pouco acaba virando muito. E o que era escassez te dá uma ilusão de abundância. Por isso o povo tinha saudade do Egito. Porque o pouco lá no Egito virou muito no deserto. Virou abundância no deserto. Eles começaram a valorizar o que eles tinham no Egito e esqueceram certos problemas do Egito. Sabe, o deserto traz esse desafio à nossa mente. Ou nós vamos ficar olhando para os melões do Egito, ou vamos começar a vislumbrar as uvas da terra prometida. Fruta por fruta você escolhe. E aonde que você vai a ter a tua visão?
Ou você vai ter uma visão de futuro, ou apenas uma nostalgia do passado. O deserto é o lugar onde eu sou desafiado nisso. E onde eu deverei ser liberto para sempre dessa situação. Por isso, meus irmãos, eu sei que o deserto é desafiador.